Qual foi a última vez que você ficou 15 minutos sem fazer nada, ausente de qualquer estímulo externo, somente voltado nos seus pensamentos, sem celular, sem televisão, sem escutar um podcast, somente curtindo o momento de tédio? Hoje, nós vivemos em um contexto onde estamos cada vez mais condicionados a ter uma baixa tolerância ao tédio. Isso porque estamos sendo bombardeados de estímulos constantes. A nossa capacidade de lidar com o tédio está cada vez mais baixa. Se a gente for pensar 150 anos atrás, não tinha energia elétrica no Brasil. Imagina como que as pessoas passavam o dia a dia. As pessoas passavam o dia sem energia elétrica, as informações elas eram consumidas de uma maneira muito mais lenta. Hoje a gente vive num contexto onde você abre o celular, você abre uma janela imensa para ter informações sobre o mundo todo, para ter informações sobre seu artista preferido, sobre as coisas que estão acontecendo. E nosso cérebro, com tanto excesso de informação, está perdendo cada vez mais a capacidade de tolerar o tédio. Para você ter uma ideia, teve um estudo publicado na Science que buscou avaliar justamente isso. O estudo selecionou alguns participantes e eles pegaram os participantes que tinham mais aversão ao choque. O estudo é interessante porque o que eles fizeram? Eles colocaram as pessoas em uma sala sem qualquer estímulo externo, uma sala totalmente em branco, onde não tinha celular, não tinha computador, e a orientação ali é você ficar naquela sala somente com seus pensamentos. Bem desconfortável, né? Imagina, ficar só com seus pensamentos durante 15 minutos. Só que algo surpreendente acabou acontecendo. Alguns participantes preferiram tomar um choque do que ficar 15 minutos sem fazer nada. Você entende a gravidade disso? Algumas pessoas preferem tomar um choque do que ficar 15 minutos sem qualquer estímulo externo. E parece que isso não tem tanto problema. Mas na verdade o problema disso é muito grande. Porque uma baixa tolerância ao tédio te faz também buscar o quê? Estímulos hiperdopaminérgicos. E esses estímulos hiperdopaminérgicos podem ser o quê? Pornografia, consumo de rede social em excesso, busca por estímulos, até mesmo estímulos aversivos, como um choque, do que ficar sem fazer nada. Só que para a gente conversar sobre isso, é importante que a gente entenda o que é o tédio. O tédio, seu cérebro entra nesse estado quando ele está ausente de qualquer estímulo externo. E essa ausência de qualquer estímulo externo ativa diversos circuitos cerebrais que nós chamamos de rede de modo padrão. E essa rede de modo padrão, ela tem a seguinte função: de fazer introspecção, que é você pensar sobre si, pensar sobre suas ações, pensar sobre o que você quer do futuro, refletir sobre o que está acontecendo. Ela tem a função também de reorganizar suas memórias, consolidar suas memórias, fazer autorregulação emocional, além de estar extremamente envolvida na sua construção de identidade. O que são funções extremamente importantes para uma boa saúde mental. E por que que hoje é tão difícil a gente conviver com tédio? A gente já levantou alguns pontos aqui sobre o acesso à informação, sobre ter consumo rápido, mas o que acontece no nosso cérebro para ser tão desconfortável viver um momento sem ter nenhum estímulo externo? A pesquisadora Anna Lembke, ela levanta um ponto muito interessante nesse livro Nação Dopamina. Ela coloca uma balança que seria a balança de prazer e sofrimento. Vou pedir para o editor colocar aqui uma imagem, mas é como se você tivesse uma gangorrinha e aqui você tem o prazer e aqui você tem o sofrimento. Quando ela começa a pendular para o sofrimento, que no caso seria, por exemplo, vivenciar o tédio, porque o tédio no seu cérebro não é um sofrimento igual uma dor física, mas ele é sim um sofrimento. E esse contexto de sofrimento, mesmo que ele seja de baixo grau, ele faz com que essa balança pendule para o lado do sofrimento e com isso você comece a querer buscar estímulos prazerosos para justamente realinhar essa balança de novo. E quais que são os estímulos prazerosos? Igual a gente disse, consumo de rede social, pornografia, assistir série, ver podcast, música. Não quer dizer que também isso tenha problema. O problema aqui seria talvez fugir totalmente do tédio, mas não consumir essas coisas ou que isso daqui seja um problema muito grande. Claro que o consumo em excesso de qualquer coisa, ainda mais envolvida em contexto de rede social, pornografia, seria um problema. Mas aqui a gente está abordando o problema de você fugir do tédio, de o seu limiar de viver com tédio cada vez mais baixo. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele sofre neuroplasticidade, que seria a mudança conforme o estímulo. E quanto mais você não tolera o tédio, mais seu cérebro sofre essa mudança. E o que acontece?
sua capacidade de tolerar o tédio vai ficando cada vez mais baixa. Hoje não é incomum, até acontece muitas vezes comigo. Você vê um filme e o filme se tornou algo entediante em alguns pontos. Existem pessoas que, claro que tem a questão também de não gostar, mas existem pessoas que não conseguem mais ver o filme. Antes gostava de ver filme e hoje em dia não consegue mais ver o filme porque acha entediante. Então essa pessoa, ela começou a ter uma baixa tolerância ao tédio. E muitas vezes ela precisa de dois estímulos, que é assistir o filme e ver uma rede social. E aí acontece que ela não consegue vivenciar nenhum dos dois momentos de maneira significativa. E por que o tédio é tão essencial? Porque vai ser no tédio que você vai conseguir gerar sua identidade, que você vai conseguir refletir sobre realmente o que você quer da sua vida, o que você quer fazer no seu futuro, o que você quer buscar em relação a propósito, aonde também você reflete sobre sua profissão, sobre se você está fazendo o que você está gostando, sobre como as suas ações estão em conjunto com seus objetivos de longo prazo. E para você ter uma ideia de como isso é profundo até muitas das vezes, um dos pontos que levanta aqui reflexão é que hoje nós estamos vivendo um contexto onde estamos tendo uma ausência de gênios comparado com o passado. Mas quando a gente pega alguns nomes do passado que eram considerados gênios, como Newton, Darwin, eles criaram suas teorias com base em contemplação do tédio, com base em contemplação do ócio. Newton, por exemplo, estava em um estado de quarentena, fugindo da peste que estava acontecendo na época, estava num processo de férias da universidade, basicamente, que seria esse processo aí de quarentena que estava acontecendo, e nisso caiu uma maçã na cabeça dele. Só que nesse fato de cair a maçã, ele se questionou: por que essa maçã caiu para baixo e não para os lados ou até mesmo para cima? Se fosse no mundo de hoje, eu tenho certeza que se isso acontecesse e você estivesse mexendo no celular, você simplesmente reclamaria de dor e voltaria a mexer no celular após. Você não perguntaria o porquê que isso aconteceu. O tédio é extremamente importante para isso, para você questionar, para você conseguir gerar ideias, para você conseguir gerar reflexões mais profundas. E quando você corre desse momento de tédio a todo custo, você não consegue gerar reflexões profundas em relação ao que você quer da sua vida, em relação às coisas que estão acontecendo. Basicamente, você vive sempre com muitos estímulos externos e com esses excesso de estímulo externo acaba acontecendo um aspecto de ruído, onde você não consegue refletir de maneira profunda sobre como a sua vida está indo, sobre o seu relacionamento, enfim, qualquer âmbito aí da sua vida que necessite de uma reflexão profunda. E como a gente poderia melhorar a nossa capacidade de tolerar o tédio? Como que a gente poderia subir esse limiar, subir nossa tolerância de viver esses momentos de desconforto? Uma das coisas que eu utilizo bastante atualmente é fazer minhas refeições sem outro estímulo externo. Antes, era muito comum eu fazer minhas refeições vendo vídeos. E aí o que eu pensava? Ah, pelo menos eu não tô vendo no Instagram, tô vendo vídeos mais profundos do YouTube, via vídeo de psicologia, neurociência, mas mesmo assim eu percebia que aquilo entrava como ruído, sabe? E eu percebia que eu preenchia qualquer momento de silêncio também com um vídeo, mesmo que era um vídeo mais profundo, mas eu também percebia que eu não retia aquele conteúdo, e aquilo entrava mais como ruído. E aí eu não tava tendo capacidade de gerar boas ideias, porque todos os momentos eu estava preenchendo justamente com algum estímulo externo. Então, uma das maneiras eficientes de você conseguir melhorar essa capacidade de lidar com o tédio é justamente você criar algumas regras. Colocar, por exemplo, o momento de comida como um momento de vivenciar realmente o presente, de você sentir a textura da comida, de você sentir que está comendo aquilo dali. Isso até tem um efeito significativo na sua saciedade, você viver ali o momento presente. Criar outros contextos também, a gente chega num extremo tão grande hoje em dia de não conseguir tolerar o tédio, que é muito comum algumas pessoas, na hora de fazer cocô, levar o celular para conseguir fazer, porque já chegou num ponto onde nem as necessidades básicas mais são feitas sem o celular. E como que seu criativo vai conseguir agir, sendo que é no tédio que a gente consegue concretizar essas memórias, concretizar também as ideias, cruzar uma ideia com a outra, conseguir refletir. Dificilmente, principalmente se você trabalha com alguma profissão que exija criatividade, como por exemplo produzir um vídeo para o YouTube, dificilmente você vai conseguir ter esse momento de criatividade sem esses momentos de ócio. Então comece a vivenciar os momentos realmente sem excesso de estímulo externo. Por exemplo, na hora de comer, também na hora da corrida, na hora que você até mesmo estiver dirigindo, porque algumas pessoas hoje em dia mexem no celular dirigindo.
Só basta o farol fechar que a pessoa já pega o celular e já vai mexer. E é justamente nesses momentos aí que seu cérebro ativa aquelas redes de modo padrão, fazendo introspecção, refletindo. Outra forma seria se expor gradualmente ao tédio. Você se expor intencionalmente a momentos tediantes. Uma das formas que eu comecei a utilizar isso também, e já tem até bastante tempo, mais tempo até do que essa questão de fazer isso nas refeições, foi quando chegava no meu final de semana. Em alguns momentos do meu final de semana eu sentia que eu estava com tédio. E aí eu comecei a vivenciar esse tédio de uma maneira intencional, sabe? Porque durante a semana, muitas vezes, quando você tá numa rotina corrida, puxada de trabalho, tudo que você quer é chegar no final de semana e ficar tranquilo. Só que quando você fica tranquilo, você começa a sentir o tédio e começa a buscar estímulo. Aí quando chega na segunda, você nem descansou, parece que o final de semana passou extremamente rápido e você ainda não conseguiu vivenciar, não conseguiu colocar nenhuma ideia, talvez, que você tinha no papel, justamente por não viver ativamente o momento de tédio. E eu comecei a trazer esses momentos, comecei a experienciar os momentos de tédio, quase como uma contemplação, sabe? Ficar 15 minutos sem fazer nada, olhando para o teto, voltado aos meus pensamentos, de maneira ativa. Então, se expor a esses contextos de tédio pode ser uma maneira extremamente eficiente de subir seu limiar de tédio. Entender que não é ruim ficar com tédio. É simplesmente um desconforto que você está sentindo e esse desconforto ele vai passar. E ele é importante também para a sua saúde mental. E uma outra forma bem eficiente é você vivenciar momentos sem o digital. Você começar ativamente a fazer, por exemplo, uma caminhada na rua, começar a correr em algum parque, começar talvez a tocar um instrumento, a começar a tocar um instrumento, vivenciar o momento presente. Eu utilizo bastante isso na minha rotina quando eu vou lavar a louça. Eu trago aquele momento ali como um momento de reflexão, quase como se fosse um mindfulness, aonde eu consigo sentir a textura do prato, onde eu consigo vivenciar ali como um momento realmente voltado ao presente. Claro que isso não dá para fazer todos os dias, mas na maior parte das vezes eu tento buscar esse momento presente e vivenciar esse momento presente, trazendo ativamente minha cabeça para o agora e vivenciando esses momentos mais manuais, mais longe de qualquer estímulo digital, de maneira realmente ativa, onde eu quero passar por esses momentos. E uma outra maneira que eu vejo que já até aconteceu comigo, que é valorizar o ócio criativo. O que seria valorizar o ócio criativo? Valorizar esses momentos sem estímulo como um momento onde seu cérebro está descansando, um momento onde seu cérebro está colocando a criatividade para agir. Porque muitas pessoas acham que ficar sem fazer nada é perda de tempo, e na verdade não é. Quando você está em momentos ativos, por exemplo, de estudo, ou quando você trabalha demais e seu trabalho exige muita interação social, muito pensamento, seu cérebro acumula diversos metabólitos que te dão aquele efeito de cansaço mental. E é nesse momento de tédio que seu cérebro faz como se fosse uma vassourinha, que ele limpa ali e reorganiza alguns circuitos cerebrais que te dão aquela sensação de descanso. Só que quando você não valoriza esse ócio, e toda vez que você entra em ócio, você corre para buscar algum estímulo externo, você também não consegue descansar. É muito comum algumas pessoas terem essa sensação na segunda-feira, perceber que o final de semana passou e parece que não descansou nada, porque ela ativamente não fez um descanso. Ela ativamente não buscou um descanso ativo, onde ela vivenciou aquele momento de tédio, onde ela deixou que o cérebro dela descansasse. Para você ter ideia, nosso cérebro deveria passar em torno de 40 a 50 minutos dentro do nosso dia assim. Claro que isso acontece muitas vezes de uma maneira que você não percebe. Quando, por exemplo, você está em algum sinal de trânsito, no elevador ou em alguma coisa do tipo. Só que acaba que algumas pessoas, elas também preenchem esses momentos mexendo no celular ou fazendo outra coisa. E aí esses 40 a 50 minutos que seu cérebro deveria passar em momentos de devaneio, não pensando em nada ativamente ali, ele acaba não passando muito menos tempo voltado a esse contexto de tédio. E aí o que acontece? Uma piora de saúde mental, um aumento de ansiedade por excesso de informação, um aumento de ansiedade por uma baixa regulação emocional. Então é muito importante que você consiga vivenciar esses momentos de uma maneira ativa. E entenda que o tédio, ele é um aliado para uma boa saúde mental. O tédio ele não é seu inimigo. Por mais que ele gere um pouco de desconforto e pareça até que é algo aversivo, sabe? Gera aquele incômodo, ele é extremamente necessário para o seu cérebro. O seu cérebro acaba fazendo isso de uma maneira intencional. Se você começar a passar seus dias sem nenhum estímulo, você vai perceber que sua atenção vai ficar extremamente piorada, extremamente piorada. Você não vai conseguir ler nada, você não vai conseguir focar em nada, porque é justamente o seu cérebro buscando esses momentos de descanso. E aí ele vai buscar isso de uma maneira
digamos que um pouco mais agressivo. Você não vai conseguir focar em nada, literalmente. Então a gente precisa disso para se reorganizar, para ter esse descanso a nível de circuito. Veja o tédio como um aliado e não como um vilão. Aproveita e deixa aqui no comentário se você, assim como eu, também sente que a gente está perdendo cada vez mais a nossa capacidade de lidar com o tédio. Cada vez mais nossa tolerância está diminuindo pela falta de estímulo. Cada vez mais nós estamos vivendo esse desconforto, né, de não fazer nada.